Olá, meus amores do oitavo ano, sou Roberta Maranhão e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje é uma revisão, na verdade, sobre sujeito e predicado. Lembram? Primeiro passo, sintaxe. Lembramos que a língua portuguesa ela se divide em 4 grandes áreas, que é a morfologia, a sintaxe, a semântica e a fonologia, ok? A sintaxe é aquela parte, como a gente sempre falo para vocês, é a parte da língua portuguesa que vai tratar da função das palavras, certo? Dentro da sintaxe, nós sabemos que sempre vamos trabalhar com orações. Orações são aquelas que sempre giram em torno de um verbo, ok? Sujeito e predicado, eles são termos da oração. A oração, ela possui termos, certo? O sujeito e o predicado, eles são termos essenciais, como a gente já viu em sala de aula. Essenciais é porque vai existir em toda oração. Como eu já falei na aula passada também, a não ser o sujeito quando ele é inexistente, tá bom? Mas o predicado sempre vai existir, como eu já também falei. Sujeito e predicado. Sujeito é de quem se fala, no caso, e o predicado é o que se fala, ok? Então, vamos para alguns exemplos para a gente revisar. Nós temos aqui a primeira oração. Professora, é uma frase? Não é apenas uma frase, é uma frase verbal, que significa que é uma oração. Por quê? Porque possui um verbo. Localize o verbo. João elaborou um plano. Qual é a ação que fez, no caso, né? Elaborou, muito bem. O verbo é elaborou. Se eu já encontro o verbo, meus queridos, eu já encontro o predicado, porque o verbo sempre vai estar no predicado. O verbo nunca vai estar no sujeito, tá? Então, encontrei o verbo, automaticamente já encontrei o predicado. Se eu já encontrei o predicado, quem foi que elaborou um plano? João. Muito bem. Então, meu predicado elaborou um plano e João é o meu sujeito. Mas nós, nas aulas passadas, já revisamos, né, e já estudamos sujeito a classificação e predicado também a classificação. Lembra do sujeito? Como são classificados os sujeitos? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e existe, no caso, né, o que não existe, que é o inexistente, a oração sem sujeito. É uma classificação, mas acontece que não existe, na verdade. Então, nós já temos aqui João. João é um sujeito, o quê? Para poder entender qual é o tipo do sujeito, eu tenho que encontrar o núcleo. Mas nós temos apenas uma palavra, então automaticamente essa palavra é o núcleo. Esse núcleo é apenas uma palavra, se é composto por apenas uma palavra, então nós temos que é um sujeito simples. O meu sujeito, ele é simples, tá bom? Agora, elaborou um plano. Eu sei já que é o meu predicado. Esse predicado, para poder entender também o tipo do predicado, eu tenho que olhar o núcleo. Assim como no sujeito, eu olho para o predicado. Qual é a parte mais importante do predicado? Qual é a principal palavra que aparece no predicado? É um plano ou é elaborou? Elaborou, porque elaborou é a ação que o João fez. Se eu dissesse apenas, João, um plano, não faz sentido. O que faz sentido no meu predicado é a ação de elaborar. Então, elaborou é o meu núcleo, o núcleo do predicado. Se o núcleo do meu predicado é apenas um verbo, vocês já viram isso na aula passada, eu sei que o meu predicado vai ser verbal. Se o núcleo é um verbo, o predicado é verbal, que nós podemos chamar de PV, certo? Segundo exemplo. Esses exemplos estão também no caderno de atividade de vocês, tá? Márcia estava faminta. Cadê? Primeira coisa que eu procuro é o verbo. Onde está o verbo? Estava, muito bem. Se eu já encontro o verbo, eu encontro o predicado. Estava faminta é o meu predicado, é o que se fala do sujeito. Quem é o sujeito? Márcia. É um sujeito, mais uma vez também só tem uma palavra, então também é um sujeito simples. Se fosse Márcia e João estavam famintos, então seriam duas palavras importantes, seria um sujeito, no caso, composto. Mas aqui é só um, também é simples. Professora, esqueci, quando é que é um sujeito oculto? Se fosse assim,
estava faminto. Tipo, eu estava faminto. Então, assim, tá oculto porque não aparece. E o predicado? Qual é a parte mais importante? É o verbo estava ou é faminta? Márcia estava, Márcia faminta. Faminta. Então, se faminta é a minha parte principal, é o meu núcleo, eu sei que o predicado ele é nominal, porque é um nome. Faminta é um nome, é um adjetivo, tá? Roberto chegou estressado. Roberto é o meu sujeito, mais uma vez é um sujeito simples. Chegou estressado. Nós temos aqui duas coisas importantes. O ato dele chegar, que eu não posso desconsiderar, mas eu também percebo como ele estava. Ele estava estressado. Eu posso dizer que Roberto chegou e estava estressado. É como se o verbo não estivesse aparecendo aqui, mas eu entendo ele. Então eu tenho um predicado, que nós temos um núcleo que é um verbo, e nós temos também outro núcleo que é um nome. Não tem como eu separar um do outro. Os dois são importantes para o entendimento. Eu tenho duas informações importantes sobre o Roberto. O ato dele chegar e como ele chegou, que foi estressado. Certo? Esse daqui é apenas uma revisão daquele conteúdo que nós já vimos. Eu espero que vocês continuem revisando em casa, continuem fazendo os exercícios e estudando, revendo as aulas. Qualquer dúvida me perguntem no WhatsApp ou nas redes sociais que eu estarei à disposição. Um beijo e até a próxima aula.